Vou Oração, a pôr Sara aqui para pode fazer uma oração, gravar. Sara. Rose, vamos orar? Ok. Fazer uma oração para a gente iniciar? Hum, Maravilha, gente, mais um QGR Itália aqui. Obrigada, Raquel. Obrigada, meninas. E vamos lá, vamos começar com a oração da Rose, né, Rose? Está desligado. Rose, abre o Não, microfone não tava, aí. não tava achando o negócio aqui para abrir. Então vamos orar, né, gente? Vamos. Senhor, obrigada por esse tempo que nós colocamos no nosso coração, reservamos para estar em meio a pessoas que querem falar e que querem conhecer de Ti, Pai. Eu agradeço por esse tempo, agradeço por essas irmãs que, embora eu não as conheça, mas eu sei que o Senhor conhece cada uma e conhece a necessidade do coração de cada uma delas. Eu te peço, Espírito Santo, que você venha fazer parte dessa reunião, que você venha tocar o nosso coração com todas as particularidades de cada um de nós, tocando na necessidade de cada uma, de tudo aquilo que nós precisamos ouvir, aprender para pôr em prática, segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Abençoe essa noite, abençoe esse tempo juntas e que o teu nome, Senhor, seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gratidão, Amém, mana, que o amém. Eterno abençoe. Hoje nós vamos falar de ancestralidade. Será que ancestralidade tem a ver com a liberdade? Será que tem alguma coisa a ver? É o nosso quarto encontro a falar de liberdade e libertação. Para viver uma liberdade, precisamos passar pela libertação. E aí eu quero perguntar para vocês, quem pode responder se sim ou não, tem a ver ou não a ancestralidade com a liberdade? Total. Total. Porque nós herdamos, nós herdamos os comportamentos do nosso pai. Da mesma forma que tem uma herança física, material, existe uma herança espiritual. Então, nós temos um ciclo de repetição de padrão, um ciclo de repetição de pensamentos, de falência, de muita coisa que acontece em nossas vidas, que é a mesma coisa que aconteceu com os nossos pais lá atrás, e a gente não sabe o porquê de estar repetindo o mesmo comportamento. Por exemplo, o vício, o divórcio, a falência, morte prematura. Já ouviu falar sobre isso? Por quê? Porque você não entendeu sobre a ancestralidade. Agora que Machia nos libertou, Jesus Cristo de Nazaré nos deu nova vida, nós podemos romper esse padrão de repetição e acessar o novo para nossas vidas. Um novo para nossas vidas. Eu gosto muito da gente ler. Eu vou dar alguns textos, quem puder aí abrir e ler para a gente, vai ser bem legal para a gente ter aí uma sala bem agitada, não ficar só essa vozinha irritante da Raquel aqui. Aí eu quero ouvir as vozes de vocês também. O primeiro texto, eu gostaria que alguém lesse para nós, Êxodo 20. Quem puder ler para nós, nós vamos entender um pouquinho da ancestralidade, como que nós devemos trabalhar essa questão da ancestralidade em nossas vidas, né? O que que nós devemos fazer, viver e honrar esse princípio. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Alguém pode ler para nós? Eu posso. Obrigada, Luciane. Capítulo 20, versículo 11. Isso. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que contém, e repousou no sétimo dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. É o 12, perdão. Mas foi bom isso aí, porque isso aí já traz para nós o que que acontece conosco quando temos a libertação. O 12. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor, teu Deus. O princípio da honra. O primeiro ponto que nós precisamos entender da ancestralidade é o princípio
Quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente percebe que o sábado é o quarto mandamento e é o último mandamento que vai falar diretamente de um relacionamento vertical. A partir desse sexto, que é esse que a Mana acabou de ler, já é um relacionamento horizontal. Só um minutinho, Manas. Diz. Petra, é a quarta vez que ela vem na porta me dizer que me ama. Ai, ai, meu pai, isso é maravilhoso. Ela ficou triste. Então, manas, veja só. O princípio da honra é honrar os seus pais. É o primeiro mandamento de relacionamento horizontal. Porque os outros quatro mandamentos falam da vertical e esse é o da horizontal. Por quê? Porque para eu acessar o quarto mandamento, que é o dia de sábado, que é uma representação, o que que é o dia de sábado? É uma dimensão. É a dimensão da Shalom, é a dimensão de uma consciência tranquila. Para eu entrar ali, eu tenho que passar pelo sexto. Isso é incrível, que é o princípio da honra. E quando nós honramos nossos pais, nós estamos honrando o Criador, porque os nossos pais é uma representação do eterno. Tanto que Paulo fala lá em Efésios 5, né? Que Cristo é a figura do Mashiach, perdão, o homem é a figura do Mashiach, a figura de Cristo, e a mulher é a figura da igreja. Por quê? Porque é a representação da família. Ele traz ali para nós uma revelação através da representação familiar. Então, nós precisamos aprender a honrar, a cumprir esse princípio. E lá em Efésios 6, o que é que Paulo vai dizer? Ele diz que é o único mandamento com promessa. É o único mandamento que tem promessa. É o princípio da honra. Só que o que que acontece com nós? Nós confundimos o princípio da honra com ciclos de padrões familiares. São coisas diferentes. Eu devo romper com o ciclo de padrão familiar, mas eu nunca, jamais devo romper com o princípio da honra dos meus pais. Dos meus pais, das pessoas, das autoridades. Paulo traz isso para nós na carta de Romanos, né? Como nós devemos ter honra. Dê honra a quem? Tem honra. E muitas vezes nós não entendemos isso. E aí acontece conosco aquele ciclo de repetição, de padrão, que paralisa a nossa vida. Não evolui, não prosperamos. Podemos prosperar numa área, mas na outra está falida. Não desenvolve na plenitude. E o que eu quero trazer hoje, nesse quarto encontro, é essa consciência de como que eu vou romper esse ciclo de padrão repetitivo sem romper o princípio. Você vai amar seus pais, você vai honrar seus pais, você vai perdoar os seus pais, mas você não pode ter o mesmo padrão. Por quê? Porque agora você nasceu de novo. Você agora é uma nova criatura. Quem pode ler para nós? Jeremias 31, versículo 29. Jeremias 31. Olha o que que o Eterno vai dizer. É muito lindo, é maravilhoso. Ele começa com uma introdução lá na Torá, ele revela algo para nós. Como o povo de Israel não manteve o padrão do que o Eterno entregou, porque eles estavam destituídos da glória, por isso não poderiam obedecer. Então o Eterno vai trabalhar através dos profetas. Ele vai revelar algo que aconteceria usando os profetas para trazer essa revelação. Mas só lá na cruz do Calvário é que isso vai se cumprir. É como se fosse atos proféticos acontecendo, né? Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 29. Quem pode ler para nós? Eu leio. Pode ler. 31, 29. Vamos lá. Pode ler o 29 e seguir adiante até eu dizer pare, tá bom, Ivete? Vamos lá. Tá bem. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Só um minutinho, mana. Ma- tá. Veja só que na minha tradução está falando, apesar de eu ser o marido deles, está falando de um casamento. O Eterno se coloca como se casou com Israel no Monte Sinai. Veja que no versículo 29 e 30, ele vai dar uma declaração, que essa declaração vai acontecer no versículo 31. Quando cumprir o que está no versículo 31, aí se cumprirá o que está no versículo 30 e 29 e 30. Então é o quê? É como se fosse flashback. É igual Apocalipse. O Eterno ele está dando profecias, mas não na linha. Então a gente precisa prestar atenção. Primeiro vai acontecer o versículo 31, que a Mana leu, para depois acontecer o 29 e 30. E qual é o 29 e 30? O 29 e 30 está dizendo que aquilo que o Eterno falou na Torá vai ser rompido nas nossas vidas. O que que ele tinha falado? Que a maldição seria até terceira e quarta geração. Ele não disse isso? Só que agora não tem mais maldição até a terceira e quarta geração. Mas quando que isso acontecer? Ele falou, ó, estão chegando os dias, na época de Jeremias, e esses dias chegou na crucificação e ressurreição do nosso Salvador. E ele disse que faria uma nova aliança, uma renovação de aliança. Porque agora, você vai nascer de novo, por isso que Machia traz o novo nascimento, você vai nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente já não carrega mais a herança anterior. Aquela herança espiritual que eu tinha, ela é lavada, ela é encerrada. Por exemplo, eu fiquei órfã e os meus pais deixaram uma grande herança para mim e para os meus irmãos. Só que eu quero abrir mão dessa herança. Eu não vou querer, porque eu descobri que essa herança foi adquirida de forma ilícita, e a gente sabe pelos salmos que quando a gente recebe uma herança, uma riqueza de forma ilícita, temos consequências terríveis. Temos que estar preparado pela consequência. Tudo que vem de forma ilícita vai vir junto uma consequência. Então, eu, sabendo disso, eu viro para minha irmã e falo assim: ó, eu vou renunciar, não quero. Eu posso ou não posso, diante do juiz, renunciar à minha herança? O que que vocês acham? Posso? Não posso? Apesar do juiz falar assim, nossa, mas que doida, né? É tanta riqueza. Mas é um direito meu renunciar. E isso acontece no espírito. Agora você pode renunciar. E o que que é o novo nascimento? É exatamente isso. É você renunciar toda carga espiritual, toda energia espiritual que você herdou dos seus pais. Quando você renuncia a isso, você recebe uma nova carga energética. Você recebe o Espírito Santo da promessa, a força e o poder do eterno. A força poderosa que ressuscitou Mashiach dentre os mortos, agora ressuscitando eu e você, com um corpo glorificado. E é por isso que ele está dizendo que os pais vão comer e os dentes deles é que vão ficar podres, e não dos filhos. Porque agora já não passa mais. Só que para não passar, amados, tem que haver nascimento. O nascimento é na consciência, não no corpo. Por isso que ele vai falar para Filipe, se eu não me engano, Nicodemos, né? Como que pode nascer de novo? Olha o meu tamanho, já sou um homem velho. Ele não entendeu, ele está falando da consciência. Vamos resetar a sua consciência, vamos resetar seu campo energético, e aí você passa a nascer de novo com um novo campo de energia. Agora você vai ter a manifestação do poder na sua vida. Isso não é incrível? E é isso que ele está trazendo para nós nesse texto. E isso aconteceria quando? Quando ele fizer uma aliança renovada com a comunidade de Israel, a comunidade de Judá. Olha as duas casas sendo reveladas, porque já tinha dividido aqui as duas casas. E aí ele vai dizer assim, ó, para tirar vocês da terra do Egito. Vai tirar você da onde? Da escravidão, do Egito, do pecado, porque os seus pais cresceram, viveram e transferiram para nós, para você, essa herança do Egito. Mas agora você pode nascer de novo. Agora você é diferente. Você vai ser como Josué e Caleb. Você já não vai ter mais as heranças dos seus pais. Olha que incrível. Pode continuar lendo, mana. Ah, só um pouquinho. Vou pegar aqui. Acho que é o 33, né? É o 33. Mas Sim. esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração.
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Nossa, Louvado seja o eterno. Louvado seja o eterno, manos. Vocês entenderam que coisa incrível que é que o Pai está dizendo para nós? Ele está falando pelo profeta Jeremias que nós teríamos uma nova consciência, um novo nascimento. E Mashiach traz para nós esse novo nascimento. Nós nascemos de novo em Mashiach. Por isso nós renunciamos a essa herança dos nossos pais. Honramos nossos pais pelo que eles foram, por tudo que fizeram por nós, por nos permitir vir à vida. Mas nós renunciamos à herança espiritual, que é o quê? É a crença, é a mentalidade, é continuar fazendo as mesmas coisas que os nossos pais fizeram, é não permitir o vinho novo entrar em nós. Isso nós vamos romper, porque agora começa uma nova história na nossa vida, porque o eterno nosso Pai, ele tem coisas preciosas para nos entregar. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos o nosso coração, então nós nascemos de novo. Para continuar lendo aqui esse texto, eu queria colocar aqui 1 João, capítulo 5, versículo 18. É sempre muito polêmico quando eu trago sobre libertação, porque eu trago uma nova consciência. Qual é a nova consciência? A nova consciência é que eu não sou mais uma pecadora salva pela graça. Eu já fui uma pecadora e a graça me salvou. Agora eu sou santa, justa e irrepreensível. Que o apóstolo Paulo ele fala com todas as igrejas. Por que que eu sou santo, justo e irrepreensível? Porque agora existe uma nova lei que a Ivete acabou de ler para nós. Essa nova lei, ela foi introduzida para dentro de nós. Ela não está mais nas pedras. Quando o povo de Israel recebeu essa lei, eles receberam nas pedras. Agora ela introduziu para nós escrito com o sangue do Machia em nós. Então agora eu passo a ser uma nova criatura. E aí eu passo a ser o quê? Justificada, justa, porque eu fui justificada por Machia. Eu não posso continuar tendo o mesmo padrão de comportamento, porque se eu tenho o mesmo padrão de comportamento, me mostra que eu não nasci de novo. Mostra que eu continuo sendo igual aos meus pais. Então o que é que mudou em nós? Mudou em nós o nosso comportamento. Raquel, mas a gente peca. Eu não estou dizendo que a gente não peca. Eu estou dizendo que agora a lei do Mashiach que está em nós nos capacita a romper e a vencer o pecado. Porque são duas leis. A lei do pecado que gera morte e a lei do espírito que gera vida. Qual dessas duas leis está predominante em mim? Então, quando João fala no capítulo 2 que quem diz que não tem pecado faz do eterno mentiroso, e no capítulo 3 ele fala aquele que continua pecando não nasceu do eterno, ele não está contradizendo, ele está esclarecendo que se eu peco, literalmente falando, eu não sou nascida de novo. Só que no meu pensamento, amados, eu não tenho controle. Os pensamentos vêm. É algo que você tem que aprender a não praticar as setas, aprender a identificar as vozes, a identificar os pensamentos, porque o inimigo ele é atrevido, ele vai lançar sobre a sua mente flechas, dardos. E aí o que que você vai fazer? Você vai olhar assim e falar, cancelado, esse pensamento não é meu e está cancelado, eu não aceito esse pensamento. Agora imagina que vem um pensamento, ai, mas a Marisa falou assim de mim, aí eu já fico mal com a Marisa e já quebro o pau com a Marisa, um pensamento, um dardo diabólico. Eu nem perguntei para Marisa, Marisa, aconteceu alguma coisa? Não, sabe aquelas coisas assim boba que as pessoas às vezes fazem e você fica tipo, por que que você fez isso? É exatamente por isso, por causa desses dardos que vai na mente da pessoa e ela deixou que alimentasse ela. Então ali, quando ela recebeu o dardo, o pecado veio na mente. Foi isso que Machia falou. Machia não negou a Torá, ele intensificou a Torá. A Torá diz que quando o homem e a mulher for pega em adultério, ou no ato, sabe, cometendo ali o ato, eles estavam em adultério e eles tinham que morrer. Machia falou que somente você pensar, olhou para a mulher e pensou no seu pensamento, você pecou. Por isso que João fala que todos
que se nós dizemos que não pecamos, fazemos de Deus mentiroso. Por quê? Porque o nosso pensamento vem em pecados. Lembra do último encontro que uma mana até falou aqui pra gente, dos pensamentos dela? Por quê? Porque faz parte desse Cronos. É a energia do Cronos, é uma energia de pecado, amados. Nós não estamos imunes. Eles vão vir. Só que o que que nós colocamos agora? Efésios 6, capacete da salvação. Foi aí que a graça nos salvou. A graça nos deu a força e o poder para dizer para esse pensamento: cancelado, está repreendido. Não aceito, não faço, não quero. Porque agora existe dentro de mim a lei da vida. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Machia, está dentro de nós, nos fortalecendo e nos capacitando a identificar essas vozes e cancelar elas na nossa vida. Isso é o novo nascimento. Isso é você honrar a sua ancestralidade e escrever uma nova história. Viver um novo tempo, um renovo. Leia para nós 1 João 5, versículo 18. João 5, versículo 18, onde ele vai falar do novo nascimento. Olha que incrível. Quem pode ler? Shalom, Angélica. Angélica, me perdoe, mana. Tô em dívida contigo, hein? Amanhã, se puder, me dê um toquezinho, por favor. Consuelo, bem-vinda. Leda, Daniele, Marilene. Quem pode ler para nós? 1 João 5,18. Eu estou aqui já com a palavra. Se quiser, eu posso ler. Super, pode ler, mana. Versículo 18, né? Sim. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela, e o maligno não a toca. Continuo? Sim, pode continuar até o final. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, aguardai-vos. Guardai-vos dos ídolos. Louvado seja eterno. Gratidão, manas. Eu Estou fico toda muito arrepiada. emocionada. Eu fico muito emocionada, que é muito forte as palavras, palavra que a gente lê, assim, ela é espírito e vida e entra em nós. Olha que incrível. Nós já falamos uma vez aqui o que é a verdade, não sei se vocês lembram. E quem é a verdade? O verdadeiro, o Machia. Por quê? Porque ele é a vida. Ele é a vida. João vai dizer isso para nós. Ele é a vida, nele está a vida. E é interessante que João vai falar assim, ó, porque o Eterno nos deu entendimento através do Machia. Entendimento, manas, é um espírito. Lá em Isaías 11, eu acho que nós já falamos também sobre isso, dos 7 espíritos de Elohim. Os 7 espíritos, a 7 chama da menorá que está dentro da nossa alma que precisa ser incendiado. E o entendimento é que vai fazer com que a gente conheça o Eterno. Não adianta eu ler a Torá e eu não receber o espírito de entendimento. Eu vou ler e vou falar, são só leis. Entendi nada, porque é um conhecimento que não tem o entendimento. Então, primeiro o espírito de conhecimento e depois o espírito de entendimento. Uma vez que eu entendi, aquele conhecimento gera em mim um temor. E esse temor, amados, me leva à obediência. E sabe o que acontece? Eu manifesto poder. O poder do domínio próprio, o poder de controlar minhas vontades, minhas emoções, o poder de fazer aquilo que precisa ser feito, porque entra o espírito da ousadia em nós. Então, por quê? Porque eu fui selada agora com o espírito da promessa, entendendo quem é o eterno e quem sou eu. E o que que acontece? O que que João está dizendo? O maligno não lhe toca. E ele diz que esse mundo está sob o domínio de quem? Esse mundo está sob o domínio de quem? Do maligno. Mas eu estou nesse mundo e esse maligno não tem o poder sobre mim. Isso não é incrível? Isso é incrível. Por quê? Porque agora eu me tornei luz. E aonde eu chego, as trevas têm que sair. Não tem como eu acender a lâmpada aqui e continuar escuro, não é verdade? Então, se eu cheguei, não interessa, as trevas têm que sair. O maligno não te toca. Se tá tocando, é porque existe uma brecha, existe uma abertura que você precisa identificar no mundo espiritual e romper e fechar essas brechas.
olhar para a sua alma e restituir os fragmentos da sua alma. A alma fragmentada, ela recebe bombardeio das trevas e enfraquece a nossa vida. Por isso, nós precisamos cuidar da nossa alma. E ele está dizendo que agora, que a gente já sabe que este mundo pertence ao maligno, mas nós não somos deste mundo, porque agora nós nascemos de novo, nós recebemos a herança espiritual do Mashiach e não dos nossos pais. Dos nossos pais, a gente vai receber só a característica do DNA material. O espiritual não queremos mais. Já renunciamos. Então, nós temos agora o poder de manifestar uma vida diferente, uma história diferente, sempre honrando e respeitando os nossos pais. E isso Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, capítulo 7, ele vai falar também que o Mashiach fez a reconciliação e que nós agora somos embaixadores dessa reconciliação. Nós que nascemos de novo, devemos buscar outras almas para que elas nascem de novo. Aí as pessoas não entendem. Por que que você sacrifica tanto? Porque eu preciso que essas pessoas nascem de novo. É tão bom nascer de novo. É um amor tão grande, é um prazer tão grande quando uma pessoa ela reconhece que ela precisa nascer e ela aceita nascer de novo. Há festas nos céus quando um pecador se arrepende. Amadas, isso tem que ser o nosso maior prazer aqui na Terra, de buscar essas almas onde quer que elas estejam, porque elas não têm consciência disso que nós temos agora. Elas estão lá sofrendo, repetindo o padrão de miséria, de escassez, que aqui na minha região onde eu moro é algo terrível. Eu fico mesmo impressionada. E eu falo, pai, traga a mentalidade de abundância nesse país e principalmente na minha cidade. Eu consagro Setúbal como uma cidade da abundância em Portugal. Toda a gente ainda vai ouvir falar dessa cidade. Falar, que povo abençoado que é o povo de Setúbal. Setubalense é o povo mais abençoado. Por quê? Porque eu declaro que será rompido. E todo o meu trabalho, todo o propósito que eu tenho, eu invisto nisso, para que eu possa levar essa mensagem da libertação. Porque nós acessamos aquele que é verdadeiro. E ele é o quê? A vida eterna. Louvado seja o eterno. Então eu não tenho que me conformar em continuar perpetuando a história dos meus pais. Seja de falência, seja de divórcio, seja de vícios, seja de doença. Isto pode parar em você se você decidir agora. Eu decido agora que eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa repetição. Eu quero algo novo, eu quero algo diferente. Eu acesso um novo nascimento. Eu vou nascer em magia. Eu vou manifestar o reino na terra, porque ele já me deu, ele já me revestiu. Como é que eu faço isso, Raquel? Porque tem que ter o como, né, Marisa? Porque eu vejo que as pessoas falam muito o que é, mas não leva para o como, né? Mas o Eterno é tão maravilhoso que ele deixou um exemplo para nós do como. Como é que eu faço isso? Vamos ler Daniel, capítulo 9. Vamos aprender com o profeta Daniel. Como é que Daniel estava a ter um ciclo de repetição? Daniel estava indo cativo, assim como o povo ficou cativo lá no Egito, Daniel lá ia cativo também, para a Babilônia. Daniel ia ser escravo da Babilônia. E Daniel, ele faz uma oração. E essa oração revela muita coisa para nós, apesar de que Machia já nos declarou. Se eu nascer de novo, como é que eu vou nascer de novo? Daniel traz aqui. Quem quiser ler, é só falar, viu, manas? Alguém pode ler aí? Daniel 9? Aí eu vou interrompendo só para a gente pontuando ali os pontos interessantes, para entender como que eu vou romper isso hoje. Hoje, quando nós encerrarmos aqui, vai na sua solitude, só você e o Eterno. Nós precisamos dessa solitude com Ele, na nossa intimidade. É bom estar aqui? É muito bom. Mas também precisamos fechar a porta e estar na presença dele sozinhos, ali na nossa intimidade. Louvado seja o Eterno. Daniel 9, alguém quer ler para nós? Ele vai fazer uma Ele oração. vai. Sim, pode ler, Marilene. Então vamos lá, eu vou ler aqui na tradução da Bíblia a mensagem. Tá bem. Olha, eu não conheço essa tradução, interessante. É online? É, Ah, ok, interessante. Olha lá, a Luziane já pegou o código, viu?
Espírito excelente. Ele recebeu um espírito excelente, manas. É isso que eu quero que vocês despertem. Olha, a Luziane tá esperta, tá? Pode ler, Marilene. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, tornou-se rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, meditava nas Escrituras e, de acordo com a mensagem do Eterno ao profeta Jeremias, Jerusalém teria de ficar em ruínas durante 70 anos. Pausa, mana, só um Recorri ao minutinho. O que é que Daniel estava fazendo? O que é que Daniel estava fazendo nesse tempo? Falou do tempo e falou da atitude dele. O que é que ele fez? Estudou as Escrituras. Ele estava estudando a Torá e os profetas. E aí, o que que fez? Veio o espírito de entendimento e deu clareza para Daniel o que estava acontecendo. E olha o que ele faz. Pode seguir, mano. Recorri ao Senhor Deus em busca de uma resposta. Orava com dedicação e sinceridade. Jejuava, vestia pano de saco e me ajoelhava nas cinzas. Derramei meu coração e abri minha alma para o eterno, meu Deus. O que que ele fez? Ele vai confessar para o Eterno, assumindo a responsabilidade daquilo que os pais deles fizeram. Assumir a responsabilidade. Não queira fugir da responsabilidade. Os seus pais fizeram, peça perdão e restitui se puder restituir. Então, Daniel, ele entendeu isso. Opa, peraí, pelo que o profeta Jeremias falou, se o povo não andasse de acordo com a Torá, está lá em Deuteronômio 28, 11 também acho. Veja lá o que que o Eterno fala. O Eterno fala assim, ó, coloco para vocês bênção e maldição. Se você, é a lei da atração. Quem conhece a lei da atração sabe. Se vocês forem positivos, fizerem coisas boas, você vai ter a bênção. Se você for negativo, destrutivo, vai ter o mal. E o que o povo de Israel fez, os hebreus? O mal. E receberam o mal. Quando Daniel olha para isso, ele assume a responsabilidade, porque ele entendeu que ele é a continuação da alma dos pais dele. Só que ele não precisa continuar carregando esse peso espiritual. Olha que incrível. Quando Daniel assume a responsabilidade, ele não está dizendo: Olha, eu sou um coitadinho, foi meus pais que fizeram, de jeito nenhum. Ele confessa na primeira pessoa, como se fosse ele ter cometido aquele pecado. E o Eterno se agrada disso, amados. É você assumir a responsabilidade. Não falar que é o outro, não falar que foi meus pais, foi meus filhos, foi meu marido. Não, eu assumo essa responsabilidade, eu peço perdão e eu confesso que eu receba agora a libertação em Mashiach. Olha que incrível. Agora pode continuar, mana, a oração. Olha que oração linda. Ó Senhor, grande e soberano Deus, tu nunca falhas em cumprir a tua aliança, nunca desistes daqueles que te amam e obedecem ao que ordenas. Mas nós pecamos de todas as formas possíveis. Cometemos pecados terríveis, fomos rebeldes, enganamos e pegamos atalhos para fugir dos teus caminhos. Fizemo-nos de surdos diante de teus servos, os profetas, que pregaram tua mensagem aos nossos reis e líderes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. Tu fizestes tudo certo, Senhor, mas tudo o que temos a apresentar é culpa e vergonha, todos nós, o povo de Judá, os cidadãos de Jerusalém, Israel, no exílio e em todos os lugares por onde fomos espalhados, por ter te traído. Assim, fomos envergonhados publicamente, todos nós, nossos reis, líderes, pais, diante do mundo, mas foi bem merecido por causa do nosso pecado. Louvado seja o Eterno. Veja a responsabilidade que Daniel traz. Ele reconhece que o Eterno não muda. A palavra dele é fiel. Ele cumpre o que ele prometeu nas alianças dele. Mas o povo foi rebelde. O povo negou a mensagem do Evangelho. E agora estão sofrendo a consequência. Mesmo assim, nós lemos em Jeremias que o Eterno, no capítulo 31, ele vai trazer uma nova esperança. A misericórdia do Pai, amados, não tem explicação. É constrangedor, como diz Paulo.
É constrangedor esse amor, porque ele nos tolera. Ele nos tolera. Quantas vezes a igreja fala de Israel que cometeu essa atrocidade e estamos iguais. Estamos cometendo os mesmos erros. Falamos que Torá é coisa de judeu, sendo que está na nossa Bíblia, nem sequer estudamos na essência para entendê-la. Aqui, Daniel vai estudar. E ele entendeu que o povo transgrediu terrivelmente a Torá. Se vocês me permitem, eu vou indicar para vocês o livro de Lamentações essa semana. Leia o livro de Lamentações, que vai trazer um pouquinho do que esse povo fez e que está lá em Deuteronômio, que está lá na Torá. O que esse povo não podiam fazer e eles fizeram. Exatamente aquilo que o Eterno não queria. E nós, como igreja, muitas vezes estamos indo pelo mesmo caminho, fazendo com as mesmas atitudes. Mas aqui nós aprendemos com um grande profeta que a palavra diz que ele deitou sobre ele o Espírito excelente. O Espírito excelente. Sabe quem era Daniel? Era o maior mago da terra. Mago que entende da astrologia. Não é essa astrologia do zoroastrismo que está no Oriente, mas é a verdadeira astrologia. Daniel conhecia isso tudo, manos. E sabe o que acontece com a igreja? Lembra que Machia falou, os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz? Porque a igreja não estuda astrologia. Mas a astrologia é algo incrível. Aí os filhos das trevas vai lá, estuda, distorce e engana as nações. E nós ficamos na escuridão sem entender. Nós precisamos pedir o Eterno para nos dar esse espírito excelente hoje. Eu quero esse espírito excelente. Eu quero ter essa clareza que Daniel tinha, porque eu e você temos acesso. Paulo diz lá em Efésio que agora nós temos acesso direto. Não precisamos de nenhum mediador. Você quer? O Pai te dá. O que que Tiago fala? Peça a sabedoria que ele dá a quem pedir. É só pedir, amados. É só pedir. Só que não vamos ser pedinte para o resto da vida, porque Machia, ele traz uma dimensão. É, pedir, buscar e bater. E lá em Provérbios também vai falar disso, né? Provérbios também fala. Provérbios fala de 4 dimensões. Pedir, buscar, bater, procurar. Quinta. E comprar. Ainda tem que comprar. Venda todo o ouro, tudo que você tem e investe na sabedoria, porque a sabedoria é a melhor de todas. Louvado seja o Eterno. É algo incrível, Ivanilde. Eu vou te falar uma coisa. Eu só não estudo mais sobre astrologia bíblica porque eu tenho muita coisa para fazer e muito estudo também que faço. Mas eu indiquei a Mana Grazi e às vezes ela quer conversar e eu falo, Mana, me liga, marca um horário para você falar, para você me ir falando, me ensinando, para você ir memorizando. E eu vou falar para vocês, é algo incrível. O Evangelho está escrito nas tábuas do céu. O Evangelho está escrito nas estrelas. E a gente não sabe, porque nem sequer olhamos para o céu. Quantos de nós não olhamos para o céu hoje? Quantas estrelas? Por que que é importante celebrar o Shabat? Por que que eu celebro o Shabat? Porque eu tenho que olhar para o céu para ver se a estrela apareceu na sexta-feira ao pôr do sol. Porque o Shabat começa com a primeira estrela de sexta-feira. E aí a gente nem sequer olha isso. É uma dimensão espiritual, é um novo tempo. Existem portais espirituais neste momento. E a gente vive como se. Só que os filhos das trevas sabem. Eles fazem muitas coisas no entardecer de sexta-feira. Vocês sabiam disso? Aí você vai falar de portais espirituais com um cristão religioso, ele fica indignado. Mas são reais. Por que que vocês acham que os filhos das trevas que fazem maldade, eles têm as horas específicas? Essas horas específicas são horários de troca de anjos, de trabalho de anjos, são momentos espirituais acontecendo entre as dimensões e a gente não sabe. Então hoje eu queria trazer aqui para vocês a ancestralidade e a liberdade. A liberdade, a liberdade não é geográfica. A liberdade é na consciência. Se você tem uma consciência livre, nada mais te aprisiona. Eu posso vir aqui e falar um monte de coisa ruim, te xingar o tanto que for. Você só vai olhar para mim e falar: Nossa, que dó da Raquel. Tenho uma compaixão da Raquel, porque você é inatingível. Você se torna inatingível por causa da sua consciência livre. Ah, xinguei você de feia. Não tem problema. Isso não me atinge, porque eu sei que sou linda. Eu me amo do jeito que eu sou. Mas como você não tá num dia bom, você se acha feia, tá jogando em mim. Percebe? É isso que a liberdade faz.
É isso que a liberdade faz. Você começa a ter amor e compaixão pelo outro, independente do que ele fale, do que ele faça. Isso não te atinge. Você olha para a pessoa com amor e compaixão por ela não ter a identidade que você tem. Então você se torna pacificadora do evangelho. Você começa a levar a paz, o amor para essas pessoas. Exatamente, Vanilde. Não precisa carregar. A não ser que você saiba que tem uma herança amaldiçoada e você aceita essa herança. Então você está, herança física. Então você está concordando em carregar a mesma energia, em carregar a mesma herança espiritual. Mas hoje, amadas, nós podemos ter uma nova história, escrever um novo momento na nossa vida, porque o Eterno nos deu essa liberdade. Amém? Gratidão a todas. Amém. Estou muito Amém. feliz pelo que Nossa, o Pai traz no nosso coração e abrir para as perguntas, né, Marisa? Alguém tem uma sim. pergunta ou um insight? Pode Quer fazer agregar? perguntas, meninas. Se vocês têm dúvida, podem perguntar. E Raquel, já quero te agradecer, porque que libertação, menina. Porque a gente dentro do exatamente das feridas emocionais, a gente encontra muitas pessoas ainda vivendo padrões de repetições. Então a gente vê aquelas pessoas que elas estão repetindo a mesma coisa do pai, a mesma coisa da mãe, fazendo a mesma coisinha, igualzinho. E às vezes, sabe o que é engraçado? É que as pessoas estão repetindo uma coisa ruim da mãe ou do pai e diz que não, mas isso aqui era a minha mãe fazia igual, não tem como tirar, isso aqui faz parte de mim, sabe? Como se ainda assim, sabendo que eu acredito que quem vive isso não tem um conhecimento como esse, sabe? Hoje eu anotei aqui, porque aqui eu já tenho mais, agora eu tenho mais força para dizer, olha aqui, você foi livre, você foi liberta. Não tem por que estar ainda repetindo as coisas que Deus te livrou, Jesus te livrou, Jesus te lavou, te remiu, te deixou, né, sem isso. Então não tem por que você carregar esse peso que não é teu. Nossa, isso aqui foi libertador. Muito obrigada. Isso é maravilhoso, manas. Nós nascemos de novo. Podemos nascer de novo. É só a gente fazer como Daniel. Eu quero o Espírito excelente. E Machia falou, se não me engano, lá em João 14. Eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, o Espírito excelente. E esse Espírito excelente vai estar em Verdade. todas as pessoas. Ele está disponível. Gratidão, Fabrícia. Gratidão, mana, pela sua presença. É. Todos aqueles que quiserem que Tchau, invocar, Fábio. não é lindo isso? Maravilhoso. E ele falou: tenho que deixar a melhor parte com vocês. Você tem noção do que é isso, gente? A melhor parte dele ele deixou conosco e a gente vive como sabe? Eu tô aqui, gente, eu fechei a câmera porque eu tive que ir no banheiro, eu tô com uma cólica tremenda. Mas eu fico pensando assim, gente, é forte, não é pouco não. Mas você acha que um negocinho desse vai me parar? Vai me, sei lá, fazer eu não fazer o que eu tenho que fazer? Se eu sei que existe uma força maior dentro de mim que me move, que daqui a pouco, quando eu parar aqui, sabe, isso aqui que eu estou fazendo, quando eu terminar, já nem vou ter mais. Mas isso depende da gente acreditar, da gente levar isso e viver isso. A Sara falou aquela frase que o evangelho a gente não fala, a gente vive, né? Então, assim, é exatamente isso. Então, tem coisas que a gente está carregando do outro, tem coisas até mesmo da gente que, se a gente observar, muitas vezes a gente não para, mas eu tenho certeza que todas nós que estamos aqui, a gente faz e já fez e vai continuar fazendo coisas iguais os nossos pais. Iguais, até mesmo que faça mal, mas mesmo assim, como a gente não observa, a gente vai ali e repete. É igual a música da Elis Regina, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Verdade, Sara, é verdade. Não é para isso que Machia morreu. Não é para viver igual nossos pais. É para escrever uma nova Exato. história. É para evoluir, é para crescer em graça, sabedoria e conhecimento. Se estamos vivendo igual nossos pais, então nós paramos no tempo. Nós paramos e não acreditamos e não confiamos no que ele fez por É nós. verdade. Louvado seja o Eterno. Oi, Marisa. Estão me escutando? Oh, Sim.
Oi, Dani, Pronto. sim, sim, minha linda. Caramba, eu tô com a chuva aqui, mas vamos lá. Deus é maior. Como a Marisa falou da menstruação, vamos que vamos. Então, isso das maldições, né, é muito forte, porque assim, a minha mãe, ela é filha de 16, tá? São 16, e uma das minhas tias teve 20 filhos, beleza? Então, quando eu vou para o Brasil, eu sempre visito a minha tia, que tem 20 filhos. Porque para mim é a mulher mais inspiradora, que me dá mais, desculpa a palavra, mais porrada na cara e diz assim: um, dois, três, levanta a bunda e vai fazer, sabe? É uma pessoa que já enterrou 6 filhos, mais o marido. Então, assim, minha tia é uma pessoa incrível. Não é porque é minha tia, sabe? Mas é incrível. E a minha avó me cuidou. Então, assim, eu não fui cuidada nem por pai, nem por mãe, certo? Mas eu tinha claro que eu ia ter 2 filhos. Eu queria, porque eu não queria que um filho ou a minha filha, né, o primeiro que viesse, não ficasse sem um irmão para compartilhar, sabe? Então eu rompi essa parte. E outra coisa, assim, que não é por falar mal da minha mãe, beleza? Outra coisa que eu pedi a Deus, eu falei assim, cara, eu não vou abandonar meus filhos. Mas assim, eu entendi do tema do perdão. Foi quando eu levo no mundo Oi, Dani, falhou. Espírito Santo, a chicotada é mais forte. Porque eu queria ser superior que minha mãe. E aí Deus, assim, né, numa oração, falou assim: quem disse que você é mais forte que a sua mãe? Por acaso a sua mãe te abortou? Você já Uhum. abortou? Entende? Então, eu entendi que eu, ao ser uma missionária, né, aqui no, com as mulheres prostitutas que eu fui, eu entendi que eu ajudei muitas mulheres a não abortar. Mas eu não é por colocar a mão na minha cabeça, mas eu entendi que eu abortei e me livrei disso porque o mal ele tentou com os meus 2 filhos, entendeu? No terceiro ele conseguiu, logrou. Então, assim, hoje em dia, eu digo, por muito que a gente fale que a gente vai romper dos nossos pais, das nossas mães, eu, com minha humildade, eu digo, porque eles são pecadores igual que você. Então, se batize nas águas, seja uma nova criatura. Exatamente isso, Dani. Tá Caramba, Tá sai. falhando, travando por tá causa da chuva. falhando. É, Travou por causa da Pronto, chuva, né? voltou? Voltou. Deu. voltou, voltou. Então, como é que minha tia teve 20 filhos e não abortou? Tá entendendo? Como minha avó teve 16 e não abortou, e eu, por ter um 3 abortei. Então, a chicotada é muito grande, sabe? E eu queria. Travou de novo. Entendi o que a É, Mana. Que coisa linda, né? entendeu? Incrível. E sabe, Raquel, aqui tem uma grande coisa que ela falou Chicotada? que é muito importante que a gente entenda. Falhou de novo, Dani. Poxa, brincadeira. Mas deu para Mas escutar, deu né? para Deu para. entender, Deu para aham. entender, mas a gente Pronto, entendeu o que você deu Muito para pronto. lindo. entender. Obrigado, viu? Hum, Muito lindo. e aproveitando aqui, Dani, eu vou falar um negócio que você falou, né? Que você, no momento que você quis cuidar ou fazer diferente, você queria ser superior à tua mãe. E isso é uma coisa que a gente precisa É, entender. Independente, a tua mãe vai ser sempre maior do que você. sempre. Quando eu quero ser, você lembra, Lu? Né, do que aconteceu. Então, assim, quando eu quero me colocar maior do que a minha mãe, eu já estou entrando em um campo que não é meu. Então, isso é muito importante, gente. Muitas vezes, até quando, olha, eu vejo muito isso na minha profissão, é o quê? É os filhos
que querem, entram no lugar, a mãe está doente, o pai está doente, e eles começam a mandar nos pais, a determinar a vontade dos pais sem perguntar. É isso mesmo, tem que ser assim. O senhor já está velho, o senhor não entende de nada. Gente, eles podem estar demente, mas eles são maiores do que nós. Ponto final. Eu vou ter que respeitar meu pai demente, com Alzheimer, com o que for, mas eles vão ser sempre maiores do que a gente. Quando eu acho que isso, você pode ter certeza, e você pode observar, tem uma desordem tão grande, mas tão grande na família do filho e na própria família em geral, desses filhos que se comportam assim, querendo ser o pai, querendo cuidar do pai, não tem evolução, tem só tormento, tem só. Gente, isso é uma coisa que no dia que a gente entender isso, por mais que você veja a sua mãe ali, ó, fora de testa, falando um monte de besteira, mãe, eu tô aqui. Eu só quero teu abraço, eu sou tua filha. Eu quero fazer com você, mas eu quero fazer como filha. Se ela aceita, gente, vocês podem, ó, com 34 anos de idade, eu digo para vocês, eu nunca vi uma pessoa demente, eu nunca vi uma pessoa em coma, eu nunca vi uma pessoa próprio sem conexão nenhuma que não entenda o que você está falando. Em algum momento ela vai entender, em algum momento ela vai ter uma percepção. Não existe isso que o paciente é demente ou ele tem Alzheimer, ele não entende nada, não fala não, ele não entende nada, mentira. Ele É. entende. Eu não tenho. A única explicação que eu tenho para você é o Espírito Santo. É a energia espiritual, é o espírito. Nós temos um espírito. O nosso pai também, a nossa mãe também. Então, nós temos essa energia, esse colegamento espiritual também. Então, a gente tem que respeitar isso. E muitos de nós não respeitamos. E a gente paga um preço muito alto por isso, gente. Porque sabe o que é que eu estou fazendo? Eu estou carregando a carga deles. Eu me Sim. coloquei no lugar deles. Eu hoje sou a mãe da minha mãe, sou a mãe do meu pai. Eu estou carregando tudo aquilo que eles têm. E o que a Raquel colocou aqui, isso é libertador, gente. Isso é libertador. Que a partir de hoje, nenhuma de nós que estamos aqui vamos Amém. achar que nós estamos querendo cuidar dos nossos pais como os pais. Não, nós seremos eternamente filhas Filhos e gratas, né, mano? E e grata. gratas, Enquanto e você fala, independente do Maria, que eles são. Hum. enquanto você fala, sabe o que veio aqui no meu coração sobre a nossa árvore genealógica? Não tem como você querer mudar a árvore. Ela vai Não permanecer existe. ali. O pai vai ser sempre pai, você vai ser sempre filho e os netos sempre neto. Não tem como você Não tem mudar a como. árvore genealógica. Não muda. E ali é que é onde vai vir o quê? A nação, uma grande nação. Lembra que eu falei no último encontro sobre Abel, que diz na nossa palavra que o sangue de Abel clama, não é verdade? Só que lá o sangue é no plural. Por quê? Porque está falando de toda a descendência de Abel. Porque Caim interrompeu uma grande nação. Isso é o aborto, você interrompeu uma grande nação. E aí o que que acontece? Naquele momento, uma árvore genealógica foi destruída. Isso não é incrível? Então, quando eu quero ser mãe da minha mãe, eu estou querendo uma árvore genealógica antinatural. E tudo que é antinatural leva à destruição. Muito lindo, mano. É exatamente isso. Por isso que a gente tem que honrar até os nossos irmãos mais velhos. Porque existe Sim. uma ordem de nascimento. O Eterno escolheu essa ordem. Eu sou a quinta filha de Sete. Então eu tenho que honrar os que estão acima de mim. Isso não é incrível? Pode falar, Rose. É, mano. Não, eu estava ouvindo vocês falando, né? A Marisa falando que às vezes o pai, a mãe, eles são dementes, né? E os filhos chegam dando ordem. Eu cuido da minha sogra e a minha sogra ela tem Alzheimer. Então, assim, ela não lembra quem eu sou, mas ela já se acostumou, já se familiarizou com a minha presença. Então, eu chego lá, ela pensa que eu sou uma cuidadora, tudo beleza. Uhum. Faz arte. Sexta-feira, eu arrumei todas as gavetas dela, tirei umas bagunças, joguei fora, arrumei tudo. Cheguei na segunda-feira, ela tinha pego um monte de coisa, uma de cá, outra de lá. Tinha feito as bolsas, porque de vez em quando eu acho que ela pensa em ir embora. Aí tava com as bolsas tudo pronto, que eu abro as gavetas tudo vazia. Uma pessoa
né, que não tem o mínimo de entendimento, fica doido. Mas o que é que você tá? Eu sei que se eu falar, ela nem vai lembrar que ela fez. Uhum. Então, né, aí ela entrou no quarto, eu guardando as roupas no lugar, né? Aí ela olhou e falou: O que, que você tá fazendo? Eu falei: eu tô guardando essas roupas aqui. Eu falei: Tava tudo na bolsa. Você tava pensando em viajar? Aí ela: Eu devo ter colocado aí para guardar. Eu falei: Mas fez bem. Aí continuei guardando. E quando eu vou embora, todos os dias de noite, antes de eu ir embora, eu vou lá, daí eu beijo ela, beijo, beijo. E a minha sogra, ela é daquela geração que os pais você via lá longe, não tinha esse negócio do afeto, o beijo, o abraço. Então, assim, no começo, quando eu abraçava ela, ela era toda rígida. E eu todos os dias eu abraço ela, eu beijo, daí eu começo a beijar, 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 daí ela fala assim: Nossa, quanto beijo! Ai, eu gosto tanto de beijinho. Aí eu beijo ela, aí ela fala para mim: Obrigada, porque eu beijei ela. Daí eu falo assim: É lógico que eu tenho que te dar tanto beijinho, porque você é minha sogra preferida. Aí quando eu falo que ela é minha sogra, eu vejo que ela fica toda iluminada. Porque ela não se lembra quem eu sou, mas ela sabe que alguém da família está cuidando dela. Aí eu sempre falava isso pro meu marido, né? Que todos os dias eu falo para ela que eu sou nora dela. Não, não porque me interessa falar, mas porque cada vez que eu falo que eu sou nora dela, que ela sabe que tem alguém da família que está cuidando, eu sei o bem-estar que eu causo nela. Aí meu marido ele começou a pensar, ele falou assim: sabe que você tem razão? Aí ele chega lá na casa dela, ele faz a mesma coisa. Ai, minha mãezinha linda, você sabe que você é linda. Daí ele vai lá, ela fica toda feliz. Ele fala: eu sei que daqui 5 minutos ela não vai lembrar, mas a sensação que eu causei nela é de bem-estar e isso é importante, Pergunta para né? Então, ele. assim, oi? Não, depois você pergunta para ele. Quem dá essa certeza para ele que ela não vai lembrar? Quem que dá essa certeza para ele? Você entende? Vocês Sim, criaram uma nova estrada neural. Toda vez que sim, vocês vão lá e sim, fazem isso, vocês estão criando novas estradas neurais, novos sim. caminhos neurais, né? Isso é Não, importante, isso com gente. certeza, pelo fato que ela, antes ela ficava toda rígida, agora ela já me abraça. Quando eu abraço ela, ela já me abraça. Porque eu sei que ela já criou esse caminho neural realmente de afeto, né? Então, assim, ela já está acostumada com isso, mas assim, o que a gente fala dela não lembrar é da gente, porque às vezes quando ela vê foto dele, ela pergunta para mim: quem que é? Esse é meu irmão? Eu falo: Hum. olha bem direitinho, que ele é mais jovem que você. É meu filho? É teu filho. Então, assim, são sensações que eu sei que são boas que eu provoco nela, né? Uhum. Então, assim, é o princípio da honra. Mas tinha uma outra coisa que eu queria comentar, que estava falando da parte da herança, né? Que tem um versículo em Salmo 45 que eu acho assim maravilhoso e entra bem nessa questão, né, da gente não se atacar nas questões culturais e hereditárias a nível, principalmente espirituais. Que está em Salmo 45:10, que diz: Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece do teu povo e a casa do teu pai. E aqui a gente sabe que não está falando de esquece, abandona, não, mas esquece é não se apegue a esse tipo de raciocínio, né? Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu senhor, inclina-te perante ele. Gente, eu acho isso fantástico, que quando fala de heranças, esse salmo é perfeito, porque quando a gente abandona essas heranças, que a gente sabe que não são alinhadas à palavra de Deus, o rei, aqui é um rei com R maiúscula, o nosso Senhor, ele vai se apaixonar pela nossa beleza. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada, bonita. Muito lindo, muito lindo. Então, Marisa, podemos orar, então, meninas? Alguém quer fazer uma oração? A Marilene pediu um material, eu não tenho material, Marilene, mas eu posso pesquisar depois se encontro algum, tá? Para te falar. Raquel, você mora em Portugal. Sim.
Eu estou lendo um livro que é de uma pastora que mora próximo, acho que próximo, de Alcochê, ela. E ela escreveu um livro baseado justamente em Daniel. Por isso que eu falei da excelência, porque já sabia que ele é excelente em tudo que ele fez. E é esse o livro, O Poder da Excelência, Poder da Excelência, lindo. da Muito bom. pastora Renata Andrade. Ela mora aí em Portugal. Ah, eu não conheço, Renata Andrade. Amei o encontro de hoje. Muito bom. Gratidão, Luziane, gratidão. Libertador mesmo. O livro fala de heranças, não? Não, ele fala da questão da excelência mesmo, né? Que a gente não precisa esperar o momento. A Ah, gente tem que ser constante e isso traz a excelência. muito bom, É muito muito bom. bom. A leitura Obrigada, é muito... Mãe, pelo partilhar. Alguém quer fazer a oração para nós hoje? Vamos romper hoje com o ciclo dos nossos pais, honrando sempre, porque eles estão em primeiro lugar na nossa linha. E sabendo que agora a nossa herança vem do Mashiach, o próprio Elohim em nós, ativando em nós cada células, cada átomo do nosso corpo agora. Recebe esse poder, essa energia que rege o universo, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Louvado seja o Eterno. Posso orar? Pode. Pai, nós queremos te adorar nessa hora. Oh Deus, como é bom saber, Senhor, que todas as maldições hereditárias foram levadas naquela cruz. Pai, visita agora o nosso DNA, Senhor, de cada mulher que está aqui presente, incluindo a minha vida. Senhor, esse último versículo que a irmã leu, é isso mesmo. Se a gente abrir mão de canto rebaçai das heranças malditas, das coisas que não agregaram valor, Senhor, nós seremos coroadas, coroadas como Esther, porque ela diz que está escrito com o rei, né, em letra maiúscula. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora nós pedimos que o Senhor venha entrar na nossa mente. Senhor, nós não queremos repetir a história, Senhor, dos nossos ancestrais. Deus, nós queremos abençoar, rebaçar a nossa geração. Porque através de cada um aqui, Senhor, que está nessa mentoria, a sua família está sendo abençoada, está sendo clarificado aquilo que é necessário para que nós possamos ser uma geração eleita e sacerdócio real. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu tenho honrado a minha mãe até hoje. Mas, Deus, eu sei que isso vai redundar em uma grande vitória, como essa irmã que cuida da sogra. Pai, nada é em vão, nós não estamos fazendo isso por obrigação. A partir do momento que a gente se conscientiza, a gente faz porque é um mandamento, Senhor. Deus abençoa em nome de Jesus cada uma de nós aqui. Se houver algum resquício ainda inconsciente, na nossa mente com relação à ancestralidade, a maldições hereditárias. Traz a memória, Senhor, para que, em nome de Jesus, através da tua palavra, nós possamos ser libertas e curadas para a glória do teu nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero entregar a Raquel nas tuas mãos. Pai, muito obrigada por a vida da tua ungida. Senhor, porque ela tem trazido de Cantorebaçai coisas vindas do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Senhor, muito obrigada por esse grupo. Obrigada, Senhor, por cada mulher aqui. Obrigada por essa irmã, Senhor, que falou dos seus parentes, da sua mãe que teve não sei quantos filhos. Eu profetizo na sua vida, irmã, uma nova história na sua vida. Deus tem para ti. Receba aí algo novo da parte do Senhor. Deus, nós entregamos, ó Deus, esse dia nas tuas santas mãos. Continua, Senhor, nos revelando a sabedoria de Daniel. Nos faz mulheres sábias, Deus. Deus nos faz mulheres segundo o teu coração. Nos faz mulheres, ó Deus, que venham quebrar paradigmas, que venham quebrar barreiras dentro de nós mesmas, ó Deus.
nós abençoamos os nossos pais, nós abençoamos a nossa ancestralidade, porque através de nós, através do novo nascimento, a nossa família está sendo alcançada. Muito obrigada por tudo, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãs? Amém, amém, amém. Amém. Uau, amém. Louvado seja o Eterno. Gratidão, Angélica. Que o Eterno continue te abençoando. Gratidão a todos Meninas, pela uma presença. coisa, eu estava dentro do elevador, que eu tive que sair de casa porque eu tive uma treva lá e tive que sair correndo. Aí eu entendi que a senhora ali falou algo e eu acho que estava relacionado comigo, pode ser? Ou é paranoia minha? Eu escutei. Sim, sim. Sim, Ela sim. orou por você e declarou um novo tempo. Pronto, obrigado. Amém, meninas lindas. Ó, vocês Louvado durmam seja o bem, Eterno. Só receba, Daniela. O Raquel. Pai conhece todas as coisas. É, verdade. Louvado seja. Raquel, obrigada. Obrigada mesmo. Meninas, obrigada, parabéns, né, por vocês estarem aqui, porque estar aqui tá fazendo parte de um tempo novo, de coisas novas, de revelações, de informações, e isso é muito gostoso. E, Raquel, eu não sei nem como te agradecer, minha linda, só Só ora te por mim. se Sou carente entregar das orações. nas mãos do Pai, porque só Ele. Mas Amém. brigadão mesmo, minha linda. Tá Amém. bom, meninas lindas? Vão dormir. Sintam-se todas Um beijadas e beijo grande. abraçadas. Um Boa beijo grande a noite. todos. Beijo. Boa Tchau. Louvado noite, seja o gente. Eterno. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, Amém. abraço voador para todas. Obrigado. Amém. Amém.